Saudações, seja muito bem-vindo no meu canal, eu sou Fábio Carneiro e hoje eu vou designar esse vídeo primeiro para quem não entende de Debian, não sabe nada de Debian, tem uma noção bem mínima, bem minimalista sobre Linux e quer usar Debian pelas propostas que a distro entrega, né, que são maravilhosas. Ela, só pelo fato dela ter o título de distro universal, já te garante que ela vai servir para qualquer terreno, mas por ela ter uma curva de aprendizado um pouquinho mais alta em relação ao Ubuntu, que é a distro mais populosa, né, dentre os usuários que ainda mantém o Windows instalado em dual boot no seu computador, acaba dando essa imagem de que o Debian é um pouco difícil, né? E o pior de tudo não é nem as pessoas que fazem o dual boot, usam o Ubuntu e depois querem usar o Debian e encontram dificuldades, porque é normal, elas estão acomodadas a uma realidade, né? E quando elas partem para uma distribuição diferente, elas lidam com uma realidade diferente e elas têm que sair da zona de conforto. E algumas pessoas têm dificuldade em deixar a zona de conforto. Isso é normal, tá? É compreensível. Mas o que torna a imagem do Debian uma distro tão difícil e focada apenas para alienígena, para hacker, para funcionário da NASA, para galera que tenta fazer comunicação com o povo de Marte, são os próprios usuários Linux, tá? O porquê que eu estou dizendo isso? No meio Linux existe algumas variedades de tipos de usuário. Dentre elas existe o usuário que se encaixa numa distribuição, se apaixona por ela e usa apenas ela, e tem aquele tipo de usuário que usa várias distros, encontra uma que ele consiga usar e se sentir com conforto, e ele começa a spamar que todas as outras distribuições são uma merda e só a que ele usa é boa, né? Como que se as outras não funcionam, só essa que funciona. Mas na real, o que não fez as outras distribuições funcionar para ele foi o fato dele ser leigo, dele não entender, dele não ter conhecimento a nível de usuário básico para poder lidar com as outras distribuições. Então é mais fácil para ele não descer do salto alto, discriminar todas as outras variedades de distribuição GNU Linux e dizer que a única que ele conseguiu usar é a única boa, tá? Dentre outros tipos de usuários. E também tem o mais chato, de que vai nos fóruns, aí um cara qualquer comenta uma coisa, ele começa, não, porque aquilo é verdade, porque se o cara falou é fato. Ou seja, nenhum dessas pessoas são aquelas que de fato tentam entender como que é a distribuição em si, como que ela funciona e como que é o ideal manuseio da mesma. E acaba, sem critério algum, espalhando informações erradas, e isso acaba sujando a imagem de qualquer distribuição, tá? Eu sou um usuário a longa data de Slackware, mas Debian é uma distribuição que me agrada muito, então eu resolvi fazer esse vídeo justamente por conta disso, porque é uma distribuição mal compreendida, beleza? Eu vou mostrar o meu desktop, eu vou dar alguma série de dicas para vocês, eu vou guiar vocês em como usar a distribuição em alguns pontos mais comuns de acontecer erros dos usuários leigos. E se você já é usuário Linux e acha Debian difícil, acompanha aqui, vocês vão ver que é muito simples usar o Debian, tá? Eu vou dar umas dicas que vai com certeza mudar a vida de vocês. Muito bem. Como desktop, para fazer esse vídeo, eu escolhi o GNOME, tá? Por que eu escolhi o GNOME? Eu estou muito acostumado com a interface gráfica antiga. E porque eu gosto, uma interface leve, que eu posso manualmente editar conforme me der vontade. E o GNOME é uma distribuição, um ambiente gráfico mais pronto, né? Mais focado para o usuário final. Então eu resolvi colocar uma coisinha mais moderninha, sair um pouco da minha zona de conforto, e vou mostrar para vocês, usar ela como um exemplo maravilhoso para você usar, tá? A interface dela é simples, a gente tem um relógio aqui em cima, que a gente tem um menu onde vai para algumas opções que se você entrar, você vai olhando bonitinho, você vai lendo, você vai entendendo. Gasta alguns minutos olhando as opções e lendo o que é. Aqui em atividades a gente tem essa barra lateral onde fica alguns aplicativos que a gente adiciona como favoritos ou que estão em aberto. Se a gente clicar aqui em mostrar aplicativos, a gente vai ter algo parecido com o Android ou com o macOS. Você vai ver todos os seus aplicativos aqui, você vai rolar a bolinha do mouse e tá vendo eles. A grosso modo, é só isso que você tem que saber. Em arquivos, se você abrir naquele item ali, que ele parece um armário de escritório, você vai ter acesso ao gerenciador de arquivos, onde você pode visualmente localizar os seus arquivos e tudo mais. Isso é uma coisa que você vai ter que entrar, mexer, olhar e criar intimidade com a sua experiência, tá? Então, beleza.
visto que o GNOME é tão simples desse jeito, a gente vai ter que entrar num segundo ponto que é o crucial. Onde eu consigo baixar o Debian e como que eu faço para baixar o Debian? Então a gente vai olhar isso daí agora. Eu vou usar aqui o Google Chrome, porque o Google Chrome ele tem um tradutor muito bom. Eu vou maximizar aqui. A primeira coisa que eu vou digitar, Debian. Opa! Por quê? Porque é o Debian que eu quero. O primeiro site que ele aparece pra gente, Debian, o Sistema Operacional Universal. Vamos entrar nele. Muito bem, essa aqui é a cara do site, ele é muito simples, é um site muito leve. A primeira coisa que vocês vão fazer se vocês não fizerem nada a não se olhar tudo que vocês vão ver no site, a única coisa que se destaca além do monte de branco e azul é este botão. Baixe o Debian 10. Esta opção eu não recomendo porque é uma opção que ela vai vir com um pouco mais de 300 megas e você necessita de internet para fazer a instalação completa. Do contrário, você só vai ter a base do sistema instalado no seu computador. Se você não tiver o devido conhecimento para manualmente, depois, quando tiver acesso à internet, você instalar os pacotes para montar um desktop, você vai ter problemas, vai se frustrar logo de início. Então, vamos pular essa opção. Vamos vir primeiro aqui em obtendo o Debian, a segunda opção aqui em cima. Eu vou levar em consideração que você quer uma imagem a mais completa possível para você instalar no seu computador e logo instalado, mesmo não tendo internet depois de instalado, você consiga simplesmente usar o sistema ou você apenas quer subir numa máquina virtual para poder testar, aprender a usar e só depois decidir se de fato ela é a distribuição certa para você, tá? Então vamos procurar uma imagem grande. A gente tem várias opções aqui, se você ler, eu vou direto ao foco da coisa. Experimente o Debian Live antes de instalar, que é a opção que eu estou usando, aliás, que eu usei para fazer essa instalação que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então vamos clicar aqui. Aqui tem um monte de coisas, né? Uma imagem live é adequada para mim? Aqui estão algumas coisas a se considerar que o ajudarão a decidir. Tipos. A imagem live vem com vários tipos, proporcionando uma escolha de ambiente da área de trabalho. GNOME, KDE, LXDE, XFCE, Cinnamon e Mate. Tá, são exemplos. Muitos usuários vão considerar essa seleção inicial de pacote adequada, podendo instalar qualquer pacote adicional que precisarem depois pela rede. Ou seja, você vai ter todo um sistema base completo. Depois, se você quiser, você pode colocar os adicionais depois. Então aqui a arquitetura ele dá um exemplo, olha só. Somente as imagens para duas arquiteturas mais populares. PC de 32 bits, olha só aqui dentro de parênteses. E 386. Ele está ensinando para vocês o que é um PC com processador que tem arquitetura 32 bits. Então, independente de quem fabricou o seu processador, se ele for de 32 bits, o sistema que você vai buscar é um i386, certo? E PC de 64 bits, AMD 64 bits, são atualmente fornecidos. Da mesma forma que eu falei do 32 bits, independente de qual é a fabricante do seu processador, a arquitetura dele sendo 64 bits, você vai baixar a opção AMD 64. Esse AMD aqui não quer dizer que é só para processadores AMD, tá? Entenda isso, eu fui bem objetivo e claro. Se eu estiver sendo rápido demais ou estiver confuso demais nas coisas que eu estou falando, pausa o vídeo e vai vendo de novo que com certeza você vai entender, tá? Tamanho, eu vou ler tudo isso daqui só para vocês entenderem que o site ele é muito didático para você entender o que precisa fazer. Tamanho, a cada imagem é muito menor que o conjunto completo de imagem do DVD, mas é maior do que uma mídia de instalação via rede, ou seja, eles são pequenos, que o padrão do Debian, né? Se você pegar uma imagem padrão do Debian, você vai ter 4.4 GB numa imagem, né? Ele está dizendo que é menor, tá? Porém, ela é maior do que a instalação via rede, que é aquela opção que eu falei logo quando a gente abriu o site, que se você baixar, ele vai ter um pouco mais de 300 MB e você precisa de internet para concluir uma instalação completa, tá? Idiomas, tá? Vamos lá. As imagens não contêm um conjunto completo de pacote de suporte a idiomas. Se você precisa de um método de entrada, fontes e pacotes adicionais para o seu idioma, você precisará instalá-los depois. Isso é uma verdade e ao mesmo tempo não é. Isso aqui ele só se aplica a específicos idiomas que estão incompletos porque eles não têm um tradutor muito bom lá trabalhando para eles para poder traduzir para aquela determinada linguagem. Mas para o português brasileiro é perfeitamente completo, você não vai ter problema nenhum, tá? Muito bem. Imagens oficiais de instalação live para a versão estável. Você clicando aqui, você vai ver as opções, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, DVD USB,
DVD USB via torrent. Qual que é a diferença? Esse da direita, você vai ter opção tipo FTP, você vai entrar no link direto e baixar a imagem completa. Aqui você vai baixar o link torrent, você vai ter que jogar no seu, torrent, no seu gerenciador de download de arquivos torrent e fazer o mesmo. Eu vou usar a opção completa aqui, exemplo, mas você vai entrar na que você se sentir mais confortável. Então temos duas arquiteturas, se o seu processador é 32 bits, você vai ver que ele está aqui o i na frente, se for 64, você vai ver que ele tem um 64 aqui no finalzinho do nome e você vai entrar. Eu vou entrar no 64 bits, porque eu acredito que atualmente a maioria das pessoas tem um computador com arquitetura para rodar um sistema operacional 64 bits. Então eu vou entrar aqui, e a gente vai ser direcionado para o devido lugar, tá? Aqui ele está em inglês, mas olha só, eu estou usando o Google Chrome, por isso que eu prefiro usar o Google Chrome. Ele aparece aqui para a gente traduzir. Então vamos traduzir, tá? Então aqui ele tem um resumo bem rápido de algumas dúvidas frequentes. O que há neste diretório? Se você não sabe, esse link aqui na verdade é um diretório que a gente está acessando pela internet, pelo navegador, tá? Então aqui ele vai explicar o que é, né? Estes são alguns arquivos que contêm imagens ao vivo para o sistema operacional Debian. Esse ao vivo quer dizer opção live, ou seja, é a opção que a gente vai simplesmente botar, ele vai iniciar um sistema completo, já utilizável, tá? Ele está vivo porque ele foi traduzido ao pé da letra. Como eu uso esses arquivos? Os arquivos aqui são imagens ISO completa. Você sabe o que é uma imagem ISO. Prontas para uso. Depois de baixar todas as imagens ISO que você deseja, normalmente será necessário gravá-los numa mídia de DVD ou um USB, no caso é um pendrive, tá? Eu tenho vídeo no meu canal ensinando como grava pelo terminal, e eu tenho vídeo ensinando a gravar pelo Windows, procura aí, tenha paciência, veja o vídeo completinho para você de fato aprender como fazer e entender o que é o processo, tá? Muito bem, aqui ele tem uma coisa bem interessante, firmware não livre, tá? Aqui entra uma divisora de águas. Se você tem você tem um hardware com bastante composto, né? Que são dependentes de driver proprietários, o que eu quero dizer? Vamos supor que você tenha, por exemplo, aqui, ó, um adaptador Wi-Fi USB. A maioria deles precisa de um driver proprietário. Não existe uma versão open source para ele. Apesar de que a comunidade já desenvolveu várias versões de drivers que você só compila e tudo mais. Mas vamos supor que você necessita de instalar a imagem no seu computador, o Debian no caso, e você precisa garantir que o máximo de recursos possível do seu computador funcione. Isso inclui até o hardware que necessita de driver proprietário. Para isso, você vai ter que escolher a opção non-free, ou seja, não livre, tá? Então vamos lá, só para você entender. Aqui a gente tem um link firmware não livre, vamos descartar, você não precisa disso, é apenas o firmware. Aqui do lado ele tem um link, ele está dizendo aqui, ó, procurem /image, /não oficial, /não livre, /imagens, images including firmware, ou seja, esse segundo link ele é uma imagem completa incluindo o firmware, tá? Então vamos declarar essa situação de que você precisa garantir o máximo de funcionalidade do seu hardware e você não tem certeza de quantos itens dele necessita de hardware driver proprietário. Então para isso vamos entrar nessa opção aqui, ó. Vamos entrar nessa opção, nessa segunda aqui, ó. Vamos clicar lá. Muito bem, então a gente foi direcionado para um outro diretório. Lembra que aqui a gente está analisando os diretórios usando o navegador como um visualizador gráfico para ele, para a gente ver o que tem dentro. Vamos lá, a gente tem aqui 10.2.0 mais não livre e a gente tem o 10.2.0-live mais não livre, tá? O live, a diferença do live e desse de cima é que o live, quando você botar ele, né, você vai entrar num sistema completo, já funcional. Eu recomendo que você use essa opção porque você vai poder ter uma experiência de como que é o sistema sem ter que instalar ele, tá? Você pode testar, independente se você vai usar máquina virtual ou não. Você pode simplesmente botar, ele vai iniciar um sistema completo e você usa, tá? Porém, essa opção, no meu caso, apareceu lentidão. Ele só funcionou 100% utilizável, né? Quando eu instalei no meu computador e depois eu instalei o driver da minha placa de vídeo, que é uma GeForce 1060. Aí ele funcionou fluidamente bem, tá? Então vamos imaginar que você quer testar a imagem antes de ter certeza. Então vamos entrar nessa opção aqui com o live no meio. Vamos clicar aqui. Aqui vai entrar na mesma questão de
de arquitetura do seu processador. Eu vou levar em consideração que você tem um processador novo, que ele é 64 bits. Então vamos entrar nessa primeira opção, AMD 64. Vamos entrar aqui. Aqui temos duas opções, um BT Hybrid e ISO Hybrid. Entre no ISO Hybrid. Por quê? Porque eu estou dizendo, só sem erro, entra aí. Você vai entrar aqui, já traduziu aqui, então ele já tem todas as dúvidas mais recorrentes repetidas aqui, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, existem muitos arquivos aqui, eu preciso de todos eles. Na maioria dos casos não é necessário baixar e usar todas essas imagens para poder instalar o Debian no seu computador. No tópico de baixo aqui, no parágrafo de baixo. Inicialmente você só precisa fazer o download e usar a primeira imagem. Eu não precisei ler tudo, eu só li o primeiro, já ficou claro para vocês, tá? Se vocês rolarem aqui, ó, tem várias opções, várias. Você vai baixar a opção que no final do nome tenha .iso, porque é a imagem que você vai poder gravar no seu pendrive ou no seu DVD. Então aqui a gente tem várias opções. GNOME, ó, aqui ó, e tem até um CDzinho na frente, ó. Debian Live, papará, pererê, AMD, GNOME. GNOME é a interface gráfica do GNOME 3, que é essa que eu estou usando. Ó, bonitinho. Se você descer mais um pouco, tá aqui, ó, KDE, né? Se você quiser usar com a imagem do KDE, se você quiser saber exatamente o que é o KDE, pesquisa aí o Kubuntu com K, que você vai ver o que é um KDE. Você pode pesquisar, ver vídeos e tudo mais. Embaixo a gente tem um LXDE, para quem tem computadores mais antigos e mais fracos. A gente tem o LXQT, que é a mesma coisa que o LXDE, só que ele tem um visual mais moderno. Ambiente Mate, que ele é nada mais do que... eu vou colocar dessa forma, mas não é a mais correta. Ele é como se fosse uma continuação do GNOME 2. Né? Esse que eu estou usando é o GNOME 3. Uma galera não gostou, gostava muito do GNOME 2. E aí nasceu o Mate para servir de como se fosse uma continuação do GNOME 2. Tá? O que eu disse não é completamente correto, mas não está errado. Esse standard ignora, e o XFCE é o que eles tomam como um ambiente gráfico padrão, é bem leve, bem robusto e muito bom também, tá? Eu acho que eu esqueci alguma... esse Canela aqui, ó, ele é o Cinnamon. Se você conhece o Linux Mint, é padrão do Linux Mint o ambiente gráfico Cinnamon. Então, o Cinnamon tá aqui, ó. É só você clicar, ó, clicou, ele já vai começar a baixar, ó, no caso do... Eu vou cancelar, no caso do Google Chrome. Se você estiver usando o Firefox, ele vai abrir uma janelinha perguntando se você quer abrir com algum programa ou se você quer fazer o download. Você marca lá, download, clique em baixar e acabou. Só esperar. Eu tenho um vídeo aqui ensinando a gravar e você vai com facilidade resolver seu problema, tá? Você vai poder instalar e tudo mais. E o instalador, e como eu falei, como você vai baixar a opção live, você vai entrar aqui nessa opção bonitinha, né? E aqui, ó, no primeiro item, ele vai ter uma opção para você clicar em instalar o Debian. Vai ter um instalador gráfico com tópico, um passo após o outro. E você vai com certeza fazer isso com a maior facilidade do mundo, tá? Vamos lá. Agora vamos imaginar uma situação que você instalou completamente o sistema no seu computador e você quer garantir que você consiga ter acesso à maior variedade possível de programa para o seu Debian e hardware também, inclusive poder baixar uma placa de vídeo da NVIDIA bonitinho, igual eu coloquei aqui, certinho. Baixar a placa de vídeo não, o driver. Muito bem, aqui no navegador, eu vou abrir uma aba aqui, você vai pesquisar o seguinte: repositórios Debian. E vai entrar no primeiro link aqui, ó, wiki.debian.org. Por quê? Porque você vai entrar direto na fonte do fornecedor do sistema. Não tem fonte mais garantida de informação segura do que essa. Aqui, se você ler tudo isso daqui, eu não vou ler, você vai aprender o que é cada item desse. Main, contrib, non-free, updates, backsport, security, propuser updates e Debian multimedia, tá? Você deve estar se perguntando, Fábio, eu nem sei o que é isso, eu nem sei onde eu vou achar isso. Calma. Vocês vão descer aqui embaixo, ó. Tem 3 opções, tá? Se você seguiu tudo que eu estou fazendo aqui, vocês vão estar usando o Debian Buster, que é a versão mais atual de opção estável. Então, se você clicar aqui, ó, nesse link aqui, você vai ser direcionado para esse arquivo de texto, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Esse arquivo de texto, eles são os repositórios de onde o seu sistema vai buscar programa, vai buscar atualização, atualização dos programas, atualização de segurança, entre outras coisas. Então, eu vou dar uma resumida bem rápida aqui, tá? Esse base, você vai ter os pacotes que eles são homologados e aprovados
pelos desenvolvedores, tá? Esse security é a mesma coisa, só que você vai receber atualização de segurança. Esse Buster Updates é a mesma coisa, só que são atualizações do seu sistema. Atualização e programas para você baixar no primeiro, atualização de segurança do seu sistema no segundo e atualizações do sistema no terceiro, tá? Aqui a gente tem duas opções extras, que é esse Proposed. O que seria esse Proposed, tá? Ele tá até comentadinho aqui, que eu já vou explicar o que é comentário, tá? Essa opção é o seguinte, imagina que você quer receber os pacotes mais recentes que existem. Mesmo correndo o risco de um pacote ou outro pode vir com algum defeito, e isso pode corromper a segurança do seu sistema. Vamos imaginar que você só quer coisas atualizadas. Você vai ter que vir aqui e tirar esse jogo da velha da frente desse link aqui, ó. Aí você vai receber esses pacotes, tá? Agora vamos imaginar que você quer manter a estabilidade do seu sistema, mas você quer ter o direito de receber os programas mais atuais possíveis, desde que ele passe pelos desenvolvedores e ele seja distribuído de forma completamente atualizada e segura para você manter a integridade do seu sistema estável. Então você vai usar a opção Buster Backport. Se você for um cara bom de memória, você vai ver que no link anterior, antes da gente entrar nesse aqui, a gente viu palavras como, por exemplo, main, contrib, non-free, certo? Então, vamos lá. Esse main quer dizer o quê? Que os pacotes que você vai receber são todos os pacotes aprovados e homologados pelos desenvolvedores como estáveis e dentro de toda a licença de software livre, certo? Se você só usar até esse main, você obviamente é um cara inteligente, já deve estar pensando que se você tem um hardware que precisa de um driver proprietário, possivelmente você não vai conseguir baixar esse driver, tá? Muito bem, se você quer ter esse driver, você precisa adicionar o non-free. Só que para você poder adicionar o non-free, que obviamente se você jogou CS 1.6 na sua vida, você sabe que tem a opção non-free, que é para galerinha que não tinha condições e queria mesmo assim jogar. Para você adicionar essa opção, você tem que adicionar o contrib antes. Então você basicamente vai lá no seu arquivo adicionar contrib não-free. Só que para ficar muito mais fácil, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar isso, botão direito, copiar. Tá, vamos vir aqui, eu vou minimizar esse cara aqui. Deixa eu ver se consigo minimizar com o botão direito aqui, ó. Minimizar. Vamos vir aqui, ó, no terminal, certo? Se você instalou pela opção Live, você não tem um usuário root, você tem um usuário comum com permissão sudo. Para você poder habilitar o seu usuário root, você tem que colocar sudo passwd espaço root. Você vai inserir esse comando, porque dessa forma você vai adicionar uma senha para o usuário root, porque na verdade ele já existe, só que ele não tem senha declarada. Aqui você vai ter que colocar a senha que você determinou que seria a senha de segurança na instalação do Debian. E aí ele vai entrar nessa caixa solicitando uma nova senha. Depois que você insere, ele vai pedir de novo para que você confirme a senha. Eu já fiz isso, tá? Eu não coloquei nenhuma senha, então tá lá, nova senha, redigite a senha. Eu não inseri senha nenhuma, então ele informou nenhuma senha informada. Tá, muito bem. De algumas vezes que você insere sem senha, você dá enter sem senha, ele cancela. Então, para entrar no seu usuário root, você vai digitar su e a senha que você criou, tá? Muito bem, então eu estou aqui usando o meu usuário root, tá? Vamos, de forma simples, editar o nosso arquivo, que fica aqueles links que você viu, que é onde a gente vai conseguir buscar os programas e tudo mais. Então vamos lá, gedit /etc apt sources list. Perceba que eu não digitei barra, eu fui digitando algumas letras referente ao que eu queria e fui teclando tab. Mas se você quiser, você pode digitar sem apertar tab, não tem problema nenhum. Então é basicamente esse aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Muito bem, eu acho que agora já vai ficar completamente visível para vocês. Então o link é esse, vocês vão entrar com o usuário root, gedit /etc apt sources list. Vou teclar enter. Ele vai abrir aqui para mim, ó, perceba que esse monte de coisa aqui é a informação que está acontecendo nessa janela. Ele está, através do terminal, eu estou executando este programa que é um editor de texto igual ao bloquinho de notas do Windows, se você está acostumado. Então, ó, se você usar a opção que eu indiquei para você baixar, vai vir só essa parte que eu estou selecionando. E ele já vai vir aqui, ó, contrib non-free,
tá? Eu não adicionei isso, ele já veio, porque é a opção non-free que a gente baixou, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei aqui, ó, eu vou apagar tudo isso daqui, ó. Vou apagar isso daqui. Eu apenas vim aqui e colei. Simplesmente fiz isso, tá? Só que se eu fizer isso, esses repositórios aqui, eles vão ficar duplicados, né? Então, o que a gente faz? Aí que entra a parte do comentário que eu falei. Eu quero aumentar um pouco esse negócio aqui. Visão. Eu não vou lembrar como que aumenta esse negócio aqui, porque eu não uso muito o Gedit, não. Preferências. Aqui. Enfim, eu não vou aumentar esse negócio aqui, porque eu acho que já dá pra vocês verem. Copiei tudo aqui. Vocês vão ver que aqui na frente tem um jogo, tem um que tem o jogo da velha, tem outro que tem o jogo da velha. Isso aqui é uma tralha, esse jogo da velha a gente chama de tralha. Ele tem a função de comentar uma linha de comando. Quando a gente fala comentar uma linha de comando, quer dizer que quando a gente pega um programa, a gente abre o código-fonte dele, a gente vai ter o código que estrutura o programa e vai ter os famosos comentários que servem para deixar uma informação para um outro desenvolvedor, quando abrir o código-fonte ter aquela informação, ou para você mesmo que está desenvolvendo o código, no futuro você quer deixar uma informação para que no futuro você tenha aquela informação para te lembrar de algo importante ou te deixar atento a algo que você tem que ficar esperto, tá? Basicamente isso. Então, vamos colocar um jogo da velha em tudo, tá? Vamos só deixar esses dois aqui liberados. Esse último, que é o backsport, para você receber os pacotes seguros mais atuais. E se você quiser os programas mais atuais e testar os programas que eles disponibilizam para a galera testar, você só tira o jogo da velha desse primeiro aqui. O de baixo é você baixar o código-fonte, não há necessidade. Deixa só o de cima descomentado, né? Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando a gente usar o comando para atualizar os repositórios, o programa vai vir aqui e vai ler cada uma dessas linhas, tá? Todas as que não tiver o jogo da velha na frente, ele vai ler o comando e vai executar a sua função, tá? Então aqui no caso, ele vai ler esses dois aqui. Aqui ele está buscando o fonte também. Se você não quiser usar o fonte, você pode vir aqui comentar, vir aqui, ó, comentar, e aqui também. Então eu não estou usando nenhum repositório que vá buscar fontes, ou seja, os códigos fontes. Então só os pacotes binários. Então, ele vai ler esse, vai ler esse, vai ler esse. Todos os outros ele vai pular, ele vai ler esse terceiro, esse quarto, na verdade, e esse último aqui, tá? Vou clicar em salvar, clicar aqui em fechar, muito bem. Vou dar um Ctrl L para limpar. Aí eu posso apt update. Aqui ele está atualizando a lista de pacotes de programa de atualizações que existem naqueles links que eu acabei de falar. Se você se atentar aqui, ó, você vai ver que os links estão tudo aqui, ó. Esse aqui é do caso do Google Chrome que eu instalei, né? Então ele baixou aqui alguns bytes de informação, que ele atualizou o arquivo e ele viu que está tudo pronto, não tem nada de diferente, está informando aqui que todos os pacotes estão atualizados. Vamos imaginar que você rodou esse comando e tem pacote para atualizar. Você vai apertar para cima, vai apagar aqui e vai digitar aqui, ó, update. Vai teclar Enter. Aliás, update não, perdão. Você vai apagar até aqui e colocar upgrade, tá? Desculpa. E vai teclar Enter e aí ele vai atualizar tudo bonitinho, tá? Então ele está dizendo aqui que os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários. Aqui tem um kernel que eu instalei e removi. E aqui tem os kernels, o kernel que ele já veio na instalação, mas como eu atualizei tudo, eles já são obsoletos, não estão tendo função nenhuma, não se ocupar um espaço. Então ele dá uma dica aqui, ó, utilize o apt auto remove para remover. Então a gente pode digitar aqui, ó, apt auto remove. Então tudo que tiver obsoleto no seu sistema, apenas ocupando espaço desnecessário, ele vai tirar. É uma forma de você limpar o seu sistema e evitar que ele fique acumulando lixo, né? Muito bem, ele já está terminando. Aqui, ainda aqui, eu vou sair, vamos usar o usuário comum. Ainda aqui, se você quiser pesquisar programas, você vai usar sudo apt search, né? E aí você pesquisa o nome do que você quiser. Por exemplo, Kdenlive. Vou pesquisar por Kdenlive. Então ele vai dar um nome lá. Se eu quiser instalar este Kdenlive, eu vou apertar para cima
vou apagar até o apt e tirar o source. No lugar do source eu vou colocar install. E aí eu coloco Kdenlive de novo. Vou teclar um Enter. Ele vai buscar todas as dependências. Se você não sabe o que é uma dependência no Linux, são programas secundários que aquele que você escolheu instalar precisa para funcionar. Então ele dá a lista de tudo que vai instalar, você lê, vê o que você quer. Ele vai dar um resumo do tanto em mega que ele vai baixar e o tanto em mega que ele vai ocupar no seu HD e pergunta se você quer instalar ou não. Se atente que aqui tem um S e um /N. Você é esperto, você sabe que o S é de sim, o N é de não. Mas eu tenho certeza que vocês se perguntam, mas por que o S está em maiúsculo? O S está em maiúsculo porque quando você teclar Enter, é ele que vai ser usado como escolha. Se o N fosse maiúsculo e o S minúsculo, seria o N escolhido quando você teclasse Enter automaticamente, mesmo não colocando nada aqui, certo? Então, se eu quiser cancelar, eu teclo Enter. Aliás, eu digito N e teclo Enter. Muito bem. Ah, mas Fábio, eu quero uma forma mais fácil, uma coisa mais simples. Vamos ver se aqui ele tem algum instalador gráfico. Vamos observar aqui. Programas. Vamos clicar aqui. Bem-vindo a software. Vamos às compras, mas na verdade você não vai comprar nada, porque é tudo de graça. Muito bem. Aqui vocês vão procurar conforme o que vocês estão lendo e o que vocês desejam. Áudio, vídeo, jogos, ferramentas para desenvolvedores, educação, ciência, produtividades, complementos, desenvolvimento. Você vai vir aqui, vai selecionar o que você quiser. Só tem a fotinha aqui, ó, tudo bonitinho, tá vendo? É só você selecionar o que você quer. Esse Gine aqui, vou clicar nele e vou instalar ele. Clico lá, eu vou colocar a senha que eu escolhi na hora de instalação. Ele está instalando. Claro que isso aqui vai depender da velocidade da sua internet, tá? Agora, enquanto ele vai instalando aqui, que depois que está pronto é só a gente executar ele, vamos imaginar que você entrou num site e você baixou um programa. Por exemplo, vou ver aqui no Google Chrome. Vamos digitar Google. Vamos supor que você quer usar o Google Chrome igual eu. Você pesquisou o Google Chrome, você vai clicar no primeiro link. Olha lá, o programa que a gente escolheu já está aberto, a gente pode já executar por aqui. Eu vou clicar em executar. Ele já está aqui pronto, instalado, fácil, sem dor de cabeça nenhuma. Já está aqui funcionando, tá? Vou fechar ele. Muito bem, a gente está aqui. Transferir o Google Chrome, vamos clicar aqui. Vai aparecer essa caixa de pesquisa aqui, .deb de 64 bits para Debian, Ubuntu. Se você ler, obviamente você vai ver que você vai baixar um arquivo .deb. O .deb para o Debian é igual ao .exe para o Linux, tá? É a mesma coisa. É um pacote com vários arquivos que quando você instala, esses arquivos são direcionados para os seus lugares necessários para que ele seja executado completamente certinho, né? Na hora que você for executar, ele funcionar direitinho, tá? Não vou baixar porque eu já tenho baixado. Muito bem. Vamos lá, você baixou o arquivo .deb. Eu vou vir aqui nos meus arquivos. Downloads. E tá aqui, ó. Eu tenho um pacote .deb que é o Google Chrome e eu tenho esse programa aqui que chama Atom. Atom é um programa para você programar, tá? Eu quero instalar esse cara aqui. O jeito mais legal de você fazer isso, que eu recomendo, é você clicar com o botão direito aqui na área, em branco, abrir no terminal. Certo? Abrimos no terminal. Então tá aqui o nome dele. Eu vou usar o comando para instalar os arquivos .deb. O sudo dpkg-i e o nome do programa. Eu vou digitar Atom e vou dar um tab, ele vai completar para mim. Então, ó, sudo, se você usa Android, você sabe o que é um root? Não sabe o que é um root? Rootear o Android? Esse sudo é a mesma coisa que eu estivesse executando como root, né? No Android você sabe que você usa o root para instalar alguns programas, para fazer overclock, essas coiseiras. Ou seja, te dá permissões extras. O sudo aqui é a mesma coisa, só que você tem que ter a senha para poder executar. Então aqui eu estou dizendo que esse comando vai ser executado pelo root. dpkg, eu vou traduzir para você entender de um jeito mais fácil. Ó. D vem de Debian. PKG, abreviatura de package. Se você digitar, por exemplo, aqui, ó, vou digitar aqui em maiúsculo do lado aqui, ó. Eu vou colocar desse jeito assim, ó, só para você entender, ó, package, né, pacote. Então, pacote Debian. O "-i" é um atributo que eu estou adicionando para instalar. Então, como administrador, eu quero instalar este pacote Debian de nome atom-md64.deb. Isso que eu estou falando é só para você entender com facilidade, tá?
Coloquei bonitinho, vou teclar Enter, vou colocar minha senha, porque eu quero executar como root, senão não dá para instalar. Coloquei a minha senha, teclei Enter. Errei minha senha na real, né? Acho que agora eu acertei, pelo amor de Deus. Ué, tá com Caps Lock, perdão. Muito bem. Ele está preparando, ele vai descompactar, vai fazer toda a instalação e tudo mais. Vou aguardar um pouquinho aqui. O arquivo tem acho que uns 100 megas, ele vai levar um certo tempinho. Ó, ele tem 111 megas, ele vai levar um tempinho para descompactar e tudo mais. Enquanto isso, ó, se você quiser pesquisar outros tipos de programa aqui, é só você voltar e escolher conforme você quer. Ele já começou a descompactar aqui, ó, tá vendo? Aí você deve estar se perguntando, caramba, deu um erro, porque com certeza você vai lidar com esse erro. O que está querendo dizer? Problemas com dependências impedem a configuração de Atom. Tá, então ele está pedindo alguns pacotes. Aqui no caso, ó, é uma dependência de pacote Git, né? E aqui ele deu outra. Ou seja, ele não conseguiu instalar. Para você resolver esse problema é muito fácil. É só você digitar sudo apt install, porque você está entrando no comando para instalar. Você vai digitar "-f", porque você está fazendo com que ele force a instalação. Mas a instalação do quê? Desses pacotes que ficaram pendentes do último processo que você tentou fazer. Então tudo isso aqui, ó, tá ali, ó. Tipo assim, ele puxou no repositório, tá ali. A imagem tá flutuando aqui. Eu tô aqui. Mas ele não conseguiu instalar, então ele fica... Tá ligado? Aí quando você usa esse comando, você força a instalação desses pacotes. Vocês vão ver. Vou teclar Enter. Olha só, agora ele conseguiu encontrar os pacotes, perguntou se eu quero instalar ou não. Lembra que eu falei que o S maiúsculo já é uma opção pré-configurada? Eu vou teclar só Enter. E agora ele vai começar a obter esses pacotes e fazer a devida instalação, tá? E agora ele está fazendo o processo de instalação direitinho. Percebe que ele está preparando, descompactando. Ele está basicamente direcionando os arquivos para os lugares que eles têm que ficar para que o programa funcione corretamente. Enquanto ele termina aqui, eu vou até puxar um pouquinho para baixo. Aqui, ó, vocês podem simplesmente buscar o que vocês quiserem. A programação tem um monte de coisa. Tem gente que fala que é difícil usar Deb, não é difícil, é que você não sabe como fazer. Aqui, ó, vários arquivos para multimídia, o editor de vídeo tem o Kdenlive, o VLC, tá vendo? Tem um monte de coisa. Gráfico e fotografia, aqui estão editores de vídeo não, perdão, editor de imagem e tudo mais, tá vendo? Produtividade, tem alguns programas para te ajudar na produtividade, no caso, se você tiver um uso mais office no seu computador, né? Por aí vai. É só você pesquisar e ler o que você quer. Se você viu o programa, ficou curioso, não entendeu direito o que é, pega o nome dele e pesquisa. Eu já vou te mostrar como. Então, já terminou de instalar. Tá funcionando? Vamos vir aqui, nas bolinhas aqui. Eu vou rolar para baixo, vamos ver se a gente acha ele aqui. Ele aqui, ó, Atom. Eu vou selecionar ele. E ele já está em execução, tá vendo? Já tá aqui abertinho para mim, ele tá carregando tudo. Pronto, está funcionando, tá? Olha como é fácil instalar um programa no seu Debian, certo? Vamos imaginar que você quer instalar um programa aqui, ó. Vamos ver um programa aqui, ó, GNumeric. É uma aplicação, né, de planilha eletrônica. Isso aqui já está explicado, não tem muito o que explicar ali. Vamos ver uma outra coisa aqui, ó, Ktenf. Ó, ele está em inglês. Vamos supor que você não sabe porra nenhuma de inglês. Vamos ver aqui, ó, copiar. Vamos ver aqui no Google. Eu vou colar aqui Linux. Tá vendo? Ele já achou um monte de pacote aqui. Você pode pesquisar, ver tudo o que é. Abrir formato. Isso aqui deve ser... Na verdade, eu nem sei o que é. Sempre vai ter um site, ó. Dicas aqui, ó. Sempre vai ter um site explicando o que é. Ó, publicado em 2015, ele tá ensinando a instalar. Alguns dias atrás eu recebi algumas mensagens com anexos chamados winmail.det. Eu consegui abrir os arquivos que vinham como anexos de nas mensagens e fui pesquisar para saber o que se tratava. Então ele explica mais ou menos o que é, ó, ele tá dizendo aqui tudo direitinho. E por aí vai, tá? É só você pesquisar, não tem erro, tá bom? Então eu acho que esse aqui é mais do que o suficiente, tá?
Se você quiser uma dica legal para você ter um resumo do seu computador aí, ó, você pode simplesmente instalar o neofet, sudo apt install neofet, ó, igual tá no vídeo aí, ó. O meu, no caso, já está instalado. Você chama ele neofet, olha só, e ele vai dar um resumo, olha só que legal. Ele vai dar o sistema operacional que você está usando, o codinome, a arquitetura, o roast, que é vamos imaginar que isso aqui é o nome da minha placa-mãe, tá? Grosso modo. O kernel que eu estou usando, o tempo que o sistema está rodando, a quantidade de pacotes instalados, ó, dpkg, o shell que eu estou usando, que é essa janelinha aqui eu estou manipulando o shell, a versão é o 5.0 do bash, tá? Resolução das minhas telas, desktop environment, ou seja, o cara que está fazendo eu ter um ambiente desktop. WM, Gnome Shell, é o cara que está fazendo o meu ambiente desktop ter janela, ter efeito, ter essas coisas. O tema da aparência do meu ambiente gráfico, né? Os dois temas são referentes, tá? Os ícones, o terminal que eu estou usando, o meu processador, minha placa de vídeo. Então é uma coisinha bem bacana, tá? Se você quiser uma ferramentinha bem simples, no modo texto, para ver o resumo de consumo, sudo apt install htop. É uma ferramentinha bem levinha, cara. Para você poder usar no terminal, é bem legal. O bom de usar ela é que você não tem uma interface gráfica fazendo um resumo do uso dos recursos do seu computador. E isso pode ser que ele mostre um valor um pouco mais próximo da realidade. Digita htop, dá um enter, olha só que legal. Ele vai dar a quantidade de cores que você tem, o tanto de memória que está usando, o swap eu não tenho. Tá vendo? Aqui, ó, o tanto de processador que ele vai usar de cada núcleo, o tanto de memória que ele está usando. Aqui no caso, ó, esse verdinho é basicamente o que eu estou usando, esse amarelinho é o que está armazenado, é tipo troca, né? Swap, memória virtual. E aí é o resto do que está sobrando, tá? Então de 11 eu estou usando 2, basicamente, tá? Vou fechar aqui. Então é basicamente isso, tá? Esse vídeo aqui ele ficou um pouco grande, mas se você assistir ele inteiro, você vai te sanar todas as suas dúvidas de como usar o Debian. Isso que você aprendeu neste vídeo vai te ajudar a continuar evoluindo no Debian e progredir cada vez mais, beleza? Infelizmente eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Espero que tenha gostado. Não se deixe de se inscrever, de compartilhar, de essas coisas. Fui.